Pessoal, a gente perdeu o sinal, não sei o que aconteceu, tá? Já vou chamar o João Cabral aqui de novo para aí. Caiu a internet, simplesmente caiu. Não sei o que aconteceu. Mas aí, ó, o João já aceitou. Caiu fora o sinal aí. Rapaz do céu, do O, nada, pois é, encerrou a tchê. live. Não, 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 não sei o que deu aí. Tchê, eu penso que o público do cavalo mudou bastante, Daniel, mudou bastante, né? Mas eu vou falar de mim. Eu acredito que a maneira de domar, ela não, para mim, não mudou. Né? Eu acredito que tu tem que. A prioridade de um cavalo. Que era a prioridade de um cavalo antigamente? Era um cavalo manso. Tu precisava de um cavalo manso. Um cavalo que se inchasse um boi, um cavalo que ficasse parado para se inchar um boi, né, tchê? Um cavalo que tu pudesse apear do teu cavalo e ir lá curar um terneiro, uma ovelha, seja o que for, e voltar, então tivesse essa segurança. Então, nesse sentido, eu acredito que não mudou, mas o usuário mudou. Então, o que a gente não pensava, não se importava em pensar na época, hoje a gente já tem que pensar. então, ó, Por exemplo, deixa eu fazer uma vírgula no que você falou. Você falou assim, ó, um cavalo bem domado vai deixar você descer, curar uma vaca e tal. E eu concordo com isso na lida de campo. Eu acho que você ia chegar nesse ponto. Hoje, para mim, é muito mais importante você ter um cavalo manso na estrada do que um cavalo que se enche um boi. assim, para o serviço que a gente, para o trabalho que a gente faz, né, Tia? Para o trabalho que a gente faz hoje, para as pessoas que a gente lida hoje, é mais importante um animal manso de caminhão, um animal manso de sacola, um animal manso de lixeira, por exemplo, que vai andar na cidade. Disso aí, sem dúvida nenhuma. Né? Porque se tu pegar, por exemplo, chegar, te mandar os carros de instância e disser, ô Daniel, vou te mandar 4 éguas para tu domar aí, Daniel, e essas 4 éguas aí é para ti domar e vai vir para a estância para me lidar. Tu vai domar esses animais à Então, estância. Tu vai fazer né? então, o que acontece? Eu domo aqui para a Estância do Salto, de Palmas. Já faz 7 anos isso que eu domo para eles. E os animais deles, a gente faz a parte de chinchar e tudo. Mas daí, o que eu considero doma hoje, eu, Daniel, o que eu considero? O cavalo. O que você considera? Quero saber de você. Eu estou aqui para. O que você considera um cavalo domado hoje? Para mim, um cavalo domado para mim, ele é um cavalo que vai servir para mim andar, vai servir para uma criança de 5 anos andar, vai servir para uma senhora de 60 anos, para um senhor de 70 anos, todos eles montarem neste cavalo e andarem tranquilamente, irem para onde eles quiserem e voltarem. Hoje, na atualidade, eu considero um cavalo bem domado. Esse, para mim, é um cavalo bem domado. Se ele é bom, se ele gira, se ele esbarra, se ele faz outras coisas, aí é uma outra questão. Um cavalo bem domado, para mim, ele tem que servir para mim montar e um senhor de idade, uma criança, e eu ter esta confiança de dizer assim, não, pode ir. Não, ô João, quero ir lá no Certo. boteco, lá dentro da vila. Pode ir. Mas então Né? a gente tem que entrar em outra questão daí. Existem cavalos que vão ser domados, vão ficar nesse ponto aí com 3 meses, com quatro Sim. meses, e tem cavalos que vão levar mais de um ano para ficar assim nesse ponto que você Tchê, falou. O tchê, muito, penso, talvez muito mais de um ano. eu penso que em 3 meses ele vai ficar desse ponto para mim, para ti, que somos os domadores, andar. Ele vai Não, ficar assim, ó, por para exemplo, nós, é que eu já né? domei cavalos, assim, ó, eu já domei cavalos aqui, como a gente doma muito cavalo, que assim a índole era fora do normal. Com 3 meses ele era manso de você colocar uma criança em cima e Sim, você sim, tinha confiança de que sim. aquele cavalo nunca ia fazer nada. Ponto. Mas isso são alguns Raridade. animais. É alguns Raridade, animais. É, raridade. é, Mas, entende? É o craque da mansidão, vamos dizer sim, assim. sim, Mas de repente eu peguei animais que com um ano lidando ainda não era de confiança para você dar para qualquer um montar. sim, Você tá sim, sim, entendendo? sim. Eu tenho, Então, eu tenho um pretinho que eu tô tomando com uma menina aqui de Blumenau, e agora que eu consegui alinhar ele, tá? Agora que eu digo que eu consegui alinhar ele e dizer, não, agora esse cavalo está começando a ficar um cavalo que eu posso
dizer para essa menina, ó, daqui mais uns 4, 5 meses, por exemplo, não, agora sim, agora eu já tenho uma certa confiança de tu andar nele, Sim. né? Então, um cavalo que me gerou bastante problema, um cavalo complicado, por exemplo, da boca, não era um cavalo pesado, né, não, era um cavalo brabo, foi visto dente, foi visto uma infinidade de coisas, porque vem uma coisa interessante de se falar, que a doma, Daniel, não é uma receita de bolo, né, tia? Cada um de nós, por exemplo, tu tem o teu método, que funciona uma barbaridade para ti, para as pessoas que fazem os teus cursos, que te acompanham, eu tenho o meu, o outro tem o dele, cada um tem o seu, né? Só que cada cavalo é diferente. A gente pode até aplicar o mesmo método, mas num a gente vai ter que fazer uma coisa, no outro a gente vai ter que fazer outra, né? No outro, então assim, ó, Perfeito. o cavalo. Cada... O cavalo é uma coisa é, interessante nessa questão que aí vem um detalhe que é uma opinião particular minha, que assim as pessoas dizem assim, doma racional, doma tradicional. Eu vejo da seguinte maneira, para mim doma é doma, né? É tu pegar um cavalo chucro, amansá-lo para que as pessoas possam andar. Doma é doma. E racional sempre foi. O seu Orvandilo, que foi o homem que mais me deu a oportunidade de acompanhar ele domando, esse homem se sentava para tomar um mate, para estudar o potro que ele ia domar. Né, tchê? Ele sentava para tomar mate, ele conversava e dizia, não, Joãozinho, essa putranca é assim, esse putranco é assim. Né, tchê? Ele trabalhava bastante debaixo, ele tinha uma maneira de lidar muito interessante, que é a maneira que eu uso, né? E eu achava muito interessante aquilo ali, sabe? E ele estudava. Então, automaticamente, tu, ser humano, quando pega um cavalo para domar, tu tem que ser racional, tá, não tem? Porque senão vai ser dois animais irracionais lutando um com o outro. Então, eu exatamente. penso que o que diferencia, na minha opinião, são técnicas. Técnicas. Aí sim, por exemplo, quando apareceu a doma racional, que o pessoal chamava de doma racional, eram, na verdade, algumas técnicas americanas que foram se encaixando no Brasil, daquela época, sabe? Que isso há um tempo atrás, bastante tempo atrás apareceu. Então, assim, ó, essas técnicas que foram, alguns foram pegando, foram se aprimorando, mas a doma em si, toda ela, para mim, é uma só. O que diferencia são as técnicas, que cada um tem uma diferente, cada um usa uma diferente, entendeu? Essa é a minha visão nesse ponto, O entendeu? que você entende por doma tradicional, então? Quando você escuta isso? Para mim, hoje se diferencia, por exemplo, né? Vamos falar do que se diferencia, tá? Uma doma tradicional, geralmente, é essa doma de campo, que hoje a gente sai com o cavalo amadrinhado, né, tchê? Por exemplo, não faz tanto trabalho de baixo, né? Muitos domadores, e eu vejo bastante vídeos de domadores de campo que domam campo afora, por exemplo, né? Eu hoje aqui tenho essa possibilidade de fazer, mas teve uma outra época que eu tinha um outro treinamento que eu não tinha. Eu só tinha uma pista e um redondel. Então eu só tinha aquilo ali para trabalhar. Hoje não, a gente tem uma fazenda grande aqui, onde a gente pode montar nos potros, né? E o que se considera doma racional, veja bem, eu estou fazendo entre aspas aqui, o que se considera doma racional já seria essa que a gente faz dentro do redondel, por exemplo, a que tu faz, né? O trabalho que tu faz dentro do redondel, aquele trabalho todo ali. Eu estou colocando entre aspas, né, pessoal? Que essas coisas a gente tem que deixar bem claro. Então, eu acredito que seja isto, que na minha visão, Entendi. né, que seja, entre Mas então, aspas, o que diferencia. mas então esse senhor antigo aí que domava, que você falou que ele trabalhava bastante debaixo, ele já domava na racional? Sim, de certa forma, já domava na racional. De certa forma, ele já E, domava na racional. E e olha era... que o senhor Vandilo tá com 87 anos, tá? E é o único homem da nossa região, de toda a nossa região, e domava burro de bocal. Domava burro de bocal. Porque os outros domadores que domavam, geralmente domavam com uma canela de ovelha, né? Usavam essa ferramenta, uma canela de ovelha, e o seu Orvandilo domava de bocal. E eu fiquei sabendo
porque eu falei com ele por telefone há uns 5 meses atrás, e eu fiquei sabendo que ele ainda lida com burro lá, não monta mais, é um neto dele que monta, e ele trabalha debaixo, mas ele ainda lida, né, com todo o trabalho debaixo, e só depois o neto dele monta. Né? E ele Vamos, monta, ele me falou, não, eu amadrinho, eu saio com ele. Né? João, Então, assim, vamos pedir pro pessoal ajudar a gente agora aí a divulgar a nossa live, fazer um print na tela e postar nos stories aí e marcar eu e o João Cabral, né, pessoal? isso, Faz um print isso. na tela aí, ó, e posta nos stories aí, marca lá, ó, vem pra live João Cabral e Daniel Cruz, beleza? Daí mandem aí nos comentários quem compartilhou aí, tá, a live, beleza, pessoal? Manda posta nos stories de vocês aí, chama todo mundo para nossa live, que nós não temos hora para acabar hoje. Enquanto minha voz aguentar, nós estamos por aqui. João, Pode qual falar, que né? você acha então que era a diferença dos grandes domadores de antigamente? Que você falou que você observava muito. Esse Uhum. como é que é o nome dele? O seu Orvandil. Orvandil. Uhum. Qual que Tchê, era a diferença dele, então? Será que era essa racionalidade? não, eu acredito que assim, eu não vejo uma diferença porque todos os homens que eu conheci domavam muito, tchê. Eram homens que domavam muito e assim, os cavalos deles Mas você não eram. conseguia diferenciar, por exemplo, não, ó, esses aqui eram muito bons, aquele lá já não é tão bom. Tchê, Então esse aqui. eu vou ter dizer, eu vou ter falar assim, ó, bem claro e objetivo. O Gumercindo era ginete. Era ginete. O Gumercindo, se um cavalo não veiaqueasse com ele, estava errado. Ele gostava que o cavalo veiaqueasse. E o Gumercindo domava. O Gumercindo, em 21 dias, renomoniava um potro que Deus livre. Tu tinha que, se o potro desse condições, né, tchê? O Ayrton não era muito ginete, mas gostava de uma gineteada. Né, tchê? Então ele saía, filho. O Zezinho já não era tão ginete. Então o Zezinho já acomodava os potros dele um pouco diferente, né? O seu Orvandil eu nunca vi genetear, mas era um homem muito do cavalo. Mas só que todos esses homens que eu tô te falando, todos os cavalos desses homens, e eu tive a possibilidade de ver todos os cavalos, todos eles eram bons, tchê. Todos eles se destacavam. O seu Orvandil se destacava um pouco mais porque ele domava burro de bocal. E aí tinha uma questão, que é interessante de falar, tinha uma questão que o seu Orvandil, ele tinha uma técnica no bocal, que aí eu via que era um pouco diferente da técnica dos outros. Né? Não que a técnica dos outros fosse pior, não é isso. Mas era um pouco diferente, que é o que eu uso hoje, por exemplo, que é o que eu faço nos meus potros hoje. O seu Orvandil, por exemplo, os outros era normal, batava o bocal, puxava debaixo, né, tia? O cavalo cedia e encilhava. O seu Orvandil, antes de puxar, ele trabalhava na mangueira 3, 4 dias com o bocal e ia apertando até sentir, até entender, na visão dele, que o cavalo estava cedido para aquele aperto do bocal. E aí, quando dava aquele aperto do bocal, ele marcava aquele bocal ali, sabe? Passava uma coisinha com a faca e marcava aquele bocal para ficar naquele aperto. E aí ele ia cuidando. Quando aquele tento, às vezes, porque isso acontece muito com o tento do bocal, né, tchê? Tu vai lidando, às vezes ele vai dando uma espichadinha. Sim. Ele ia sempre mantendo aquele mesmo aperto, né? E o senhor Bandilo costumava puxar muito de cima. Ele costumava puxar de cima. Por exemplo, eu lembro que eu era guri, montava numa petiça, né, botava segurava no cabresto, alinhava e o seu Orvandil debaixo, né, com 2 laços, ele usava 2 laços, o seu Orvandil debaixo, alinhava e ele não dava tirão, ele segurava, né, e automaticamente aqueles animais paravam ali, já recuavam, já cediam e dali para frente ele seguia domando. Mas os outros cavalos que o pessoal fazia desta outra forma também funcionavam. Então, assim, para mim, que o trabalho sozinho, hoje, por exemplo, esta maneira do seu Orvandil, para mim, funciona. Foi a que eu sempre usei desde que eu comecei a domar. Então, funciona.
Mas a gente, eu sempre digo assim, Daniela, a gente precisa ser muito realista, porque a internet é uma coisa que as pessoas às vezes têm uma visão que não são bem essa. Então vai ter cavalos que vai ter necessidade, daqui a pouco, que tu acha que vai ter necessidade de esse cavalo, eu acho que eu vou ter que derrubar e puxar ele. Um exemplo. Se tu acha, se acho que preciso fazer isso, eu vou fazer. Não tem? Eu vou fazer. Se eu achar que é necessário fazer aquilo ali. Entendeu? E aí vem a questão, mas é maus tratos. Não, mas aí tu entra numa área cinzenta, como eu costumo dizer, porque até onde tu é maus tratos é tu usar uma ferramenta que tu não sabe usar. Né? Aí pode se tornar um maus tratos. Mas se a gente entender, opa, esse cara eu preciso fazer um exemplo que eu dou, preciso fazer um pouquinho mais de força com ele aqui. Né? A mesma coisa que tu tem o teu trabalho lá, tu lida bastante debridão antes de botar o local. Então tu vai saber, não, esse cavalo aqui eu vou precisar afirmar um pouco mais com a minha mão, por exemplo. Esse aqui um pouco menos, né? Os métodos são diferentes, mas os resultados, para que se chegue ao resultado final, é mais ou menos o mesmo, né? Então, assim, eu uso esse método do seu Orvandilo hoje, e eu uso porque eu particularmente, eu gosto do cavalo, eu gosto de começar um cavalo de bocal. Né? Eu mexi num cavalo de bridão uma vez e não consegui me adaptar. E eu sou sincero, o que eu não sei fazer, eu não invento. Porque esse, às vezes, é o problema. Entendeu? Se tu não sabe fazer, não adianta tu inventar, porque tu acaba criando um problema. Aconteceu uma situação comigo, se tu me permitir, eu vou contar aqui, que eu acho interessante. Eu nunca corri prova de 21 dias. Né? As provas que eu corri, tem um monte de resultado, tem as fotos aqui para te mostrar, são provas do movimento à la rienda e provas de rédea. A prova do freio, eu não corri ainda, eu não tive a oportunidade. Então, eu fui procurado para correr uma prova de 21 dias. O pessoal começou a me ligar, João, vamos levar uns pontos para te domar para 21 dias. Não, pessoal, eu não domo para 21 dias. Primeiro, porque eu nunca domei um cavalo para 21 dias. Segundo, eu nunca corri uma prova de 21 dias. Então, eu tenho isso comigo. Eu não faço aquilo que eu não sei fazer. Ainda comentei que eu tenho um vizinho que mora aqui perto de mim, que é o Abraão. Eu digo, olha, tem um vizinho aqui, que é o Abraão. O Abraão é excelente domador, já ganhou várias provas de potro. Vocês podem levar para ele. Porque é outra coisa, excelente. Daniel, se tu me permite. Excelente domador. Se tu me permitir falar. Não. É outra coisa que eu queria falar. A doma, o trabalho de doma chegou a um nível que a gente tem que acabar com essa maldita picuinha, essa coisa nojenta que existe no meio de que, porque o fulano quer ser... Ninguém quer ser melhor do que ninguém, todo mundo busca o seu espaço. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo faz o seu trabalho. Mas daqui a pouco o Daniel tem mais seguidores que o João tem mais seguidores que o Daniel, daqui a pouco o Daniel tem um método que chama a atenção de mais pessoas. O João tem um método que chama a atenção de menos... Mas, tu entendeu? Isso tem que ser normal. Né? A gente precisa aprender... As pessoas precisam aprender a conviver umas com as outras. Sabe? E aí eu vou te dizer, vou ir mais longe. Eu, por exemplo, hoje eu não tenho um grupo de WhatsApp. Não tem. Eu tenho só um, na verdade, que é o do movimento à la renda aqui, para estar informado. Mas grupo de WhatsApp... Eu tinha um monte de grupo de WhatsApp de domo. Eu só tô nos grupos das provas que eu corro. Sim, eu também. Eu vou te falar uma coisa. Eu saí porque aquilo ali era todo dia um criticando o outro. Eu vou falar... Sabe o que acontece, João? Eu vou falar uma coisa para você que eu nunca falei ao vivo. Vou falar uma coisa agora que eu nunca falei ao vivo. O tempo que esse povo fica falando mal dos outros nos grupos de WhatsApp, eu tô produzindo conteúdo para postar na minha página. Você tá entendendo? Eles ficam ali porque fulano faz isso, porque fulano não sei o que hora que você acorda, o que você fez hoje, que o meu tá disparando, porque o teu não sei o que, e falando mal um do outro e criticando o outro. Enquanto eles estão ali conversando um com o outro, escutando o áudio de 2, 3 minutos, e não que isso seja errado, eu tô aqui pensando e fazendo conteúdo para postar na minha página. Você tá entendendo? Mas sim, e daí, tá produzindo. Aí às vezes, que nem eu. Eu tô produzindo conteúdo. E eles estão se distraindo, você tá entendendo? Sim. Só que daí, quando eu chego nos 600 mil seguidores, eu tô errado, você tá entendendo? Só que a gente não pode dar bola para isso, mas é interessante que a gente comente, sabe, Daniel? É interessante que a gente comente, porque eu sempre digo assim, ó, eu sempre fiz vídeo para internet, Daniel,
Desde que eu comecei a fazer vídeo para internet, já vai fazer mais de 10 anos. Na verdade, eu faço vídeo na internet desde o tempo do Orkut, desde o tempo do Rio Grande. Mas que os meus vídeos começaram a aparecer, vai fazer sei lá, uns 10 anos atrás. E eu sempre procurei dizer para as pessoas assim, cara, viva a tua vida, cara, aproveita o que tu sabe. Mas, João, eu só sei limpar uma mesa. Cara, faz bem feita essa limpeza da mesa e aproveita esse momento. Tá? Mas o outro é especialista em limpar a casa. Cara, tu consegue fazer isso? Ah, tia, eu não sei, eu acho que não tenho condições de fazer, acho que eu não consigo. Mas então vai indo devagarinho, só que deixa que o outro limpe a casa. Tu de repente de repente tu tá tentando bater numa tecla, tá? Que não é para ti, meu irmão. Daqui a pouco tu descobre uma outra coisa lá que tu é muito bom. Que o cara, aquele que sabe limpar, por exemplo, a casa, não tem essa mesma. Então, assim, ó, eu vejo que as pessoas, ao invés de procurar a se encontrar para produzir algo para si, às vezes ficam tentando e aí querem desmerecer uns aos outros, querem pisar uns nos outros, sabe? Aí quando vem tu crescendo, ó, o velho cotovelo começa a coçar. Ah, pelo amor de Deus, tem espaço para todo Tem mundo. espaço para todo Eu mundo, tenho um velho. amigo que vem aqui em casa e ele tem uma frase e eu achei maravilhosa quando eu ouvi essa frase dele. Ele diz assim: quer me conhecer? Vem aqui na minha casa. Quer saber como é que eu domo? Vem aqui ver eu domar. Vem aqui montar cavalo comigo. Vem aqui conviver comigo para saber o meu humor. Ah, quer saber se eu sou bom, se eu sou ruim? Convive comigo. Aqui na internet é uma coisa que a gente. É que nem eu faço um vídeo de 1 minuto e 30, né? Eu geralmente, os meus vídeos, eu sou um cara contra a polêmica. Tá? Eu só gero polêmica na política porque eu acho que ali tem que gerar uma polêmica. Mas em outros assuntos, Daniel, se eu ver alguma coisa, por exemplo, no teu perfil lá, que eu não concordo, eu não comento. Um exemplo, estou dando um exemplo. Se eu ver alguma coisa num outro perfil que eu não concordo, eu não comento. E se eu comentar, eu vou tentar colocar um comentário mais próximo do teu entendimento para tu ler aquele comentário e dizer, opa, não, mas para aí, tem uma coisinha que o João disse aqui que pode me ajudar. Mas eu não vou chegar lá e fazer como muitas vezes. Só que aí tu começa uma parte psicológica, como diz outro, que eu não sou muito fã dessa questão de psicologia, mas a gente a gente teve para o pessoal que está acompanhando a gente aí, tá? Eu saí do campo com 16 anos. 16 anos eu fui para a cidade. Eu comecei no rádio em 1996, com 16 anos. Passei pelo rádio, fui para o Exército, com 18, servi em 1998, 99, 2000 e 2001 eu saí do Exército. Tá? E fui para o seminário para terminar os meus estudos. Fiquei no seminário 2001, 2002 e Você 2003. pensou em 2003 ser eu padre ou saí. não? Isso, eu fui ministro da Palavra e ministro da Eucaristia. Mas você Né? queria ser padre mesmo ou não? Eu queria ser, sim, eu queria. Na verdade, eu tinha na época algumas coisas. Eu sempre digo para as pessoas assim, eu tinha umas coisas que eu queria entender. Porque a nossa região era uma região muito mística, tinha umas espiritualidades muito grandes, e eu tinha necessidade de entender isso. E aí, quando eu tinha 8 anos, numa missa que o frei Laurindo Guizardi celebrou lá na Bolena, na época, eu era criança, ele me chamou muita atenção quando ele começou a falar de Jesus, começou a falar de Deus. E ele fez um convite na época para ir para o seminário, só que eu tinha 8 anos. Né? E ele, não, tu tem que ficar maior e tal. Então, eu fui para o seminário, eu estudei, eu terminei os meus estudos no seminário, eu fiz filosofia, teologia, fiz. Claro, eu deixo claro para as pessoas que aquela época, eu não fiz faculdade, aquela época existiam os cursos profissionalizantes, que eu não sei se existem hoje, né? Mas que valiam não com o valor de uma faculdade, mas eles te davam uma grande credencial. Então eu fiz contabilidade, administração, filosofia, teologia e alguma parte de psicologia, porque dentro do seminário, né, isso tudo engloba no mesmo. E aí, quando tu vê, às vezes, um cara fazendo um comentário, vai lá num vídeo do Daniel lá, o Daniel tá fazendo um vídeo lá da égua, Todos os e aí tu olha meus o vídeos, comentário. todos os meus vídeos têm algum comentário É, negativo. Todos. Aí tu olha lá e o cara, não, porque você quer. Aí tu já olha e tu já sabe. Não, bom, acho que até um leigo já sabe que aquela pessoa está numa frustração muito grande, que ela queria adquirir. Então seria muito mais fácil. Eu penso que aí vem a parte ao qual a religião me ajudou muito.
né? A humildade, meu amigo, humilde não é aquele que não tem nada. Humilde é aquele que reconhece que não sabe nada e tem a capacidade de chegar e dizer: ô Daniel, cara, eu vi tu mexendo na tua égua lá, cara. Tu fez uma coisa ali que eu não sei fazer. Como é que tu faz? Sabe? Eu acho que essa é a dádiva de Deus na questão da humildade, de ser humilde, né? E eu acho que esse é o primeiro passo para a evolução humana. Mas nós vivemos um momento onde a internet tomou conta de tudo e onde as pessoas na internet se tornaram donas da verdade. E aí se torna complicado, né, Tchê? É, Mas eu vejo e penso dessa forma, né? é, é muito complicado, porque a gente, os profissionais do cavalo, profissional mesmo, que eu digo profissional, quem trabalha com cavalo, dentro da internet, se você for ver, a gente se iguala à pessoa que começou ontem. Você consegue postar um vídeo e a pessoa também consegue postar. Daí o que acontece? O que eu acredito? Cada pessoa, seguidor, vai selecionar o que serve para ele. E é o que você Uhum. falou. Se a técnica do Daniel serve para mais gente, se mais gente quer acompanhar o Daniel, tá tudo certo. Se a tua técnica tem menos relevância para muita gente, mas tem um grupo específico que gosta, o teu público vai ser menor. E ponto. Entende? Agora, as pessoas, principalmente no mundo do cavalo, por que você acha que tem essa resistência contra essas coisas novas, João? Existe uma resistência. Existe uma resistência. E é uma resistência, como é que eu posso te dizer assim, exposta. Não é uma resistência igual a tua, por exemplo, assim, vamos supor, se você não concordar, você falou, eu fico quieto. Isso é uma Sim. resistência exposta. Por que você acha que existe essa resistência do novo e tal? Por que, no teu modo de pensar? Ó, Daniel, te respondendo no meu modo de pensar, na minha maneira de enxergar isso, e aí eu não posso não vir para que é a área que eu não gosto de falar, mas tem que falar para a parte psicológica. O que que acontece? Quando eu domo, vamos falar grosseiramente, mas eu não quero que as pessoas entendam errado, eu quero que vocês entendam claro. Mais uma vez eu digo, não, para mim não existe divisão. Mas, por exemplo, eu que domo numa doma tradicional, hoje, se eu apresentar, por exemplo, gravar um vídeo, e que eu acho também um absurdo, eu acho que as pessoas também têm que se falar isso, que tu que estás do outro lado da tela, tu precisa entender o que tu tá vendo. Por exemplo, aí tu vê um cavalo, eu costumo dizer isso aí, tu vê um cavalo, o cara montando num cavalo campo afora, veiaqueando campo afora. Se tu for para a soma total, é um cavalo de 500 quilos veiaqueando com um homem de 80 quilos em cima. Esse cara ele tem 80 quilos, ele não vai conseguir fazer 80 quilos de força, porque ele vai ter que calçar a perna, enfim. Só que aquele cavalo é veiaco. Se tu postar isso hoje na internet, vai ter muita crítica, Daniel. Tá? Vai ter muita, a gente sabe disso. Né? Porque Se a você questão de maus postar, tratos é você uma disse, coisa que tem uma desculpa te interpretação, cortar, mas né? se você postar o vídeo, por exemplo, de um cara surrando o cavalo pulando, é isso? Não, eu digo, se um cavalo veiaqueando campo fora, por exemplo, que acontece muito, e a gente vê uns quantos vídeos no cavalo veiaqueando campo fora, o cavalo veiaqueando campo fora, e o cara surrando, que na verdade o cara nem tá surrando, muitas vezes não tá surrando, porque a gente que monta cavalo sabe que um cavalo veiaqueando é uma coisa, e tu conseguir fazer uma força com o braço para que machuque aquele cavalo veiaqueando é outra totalmente diferente. A realidade é essa. Uma coisa, Daniel, é tu maniar um cavalo, travar um cavalo, que eu já vi vídeos disso acontecer, uma vez até me posicionei, tu travar um cavalo e tu debaixo, Daniel, tu bater num cavalo. Na minha visão. Isso aí é uma coisa que eu... Aí, poxa, pelo amor de Deus, né, Tia? Mas, por exemplo, se um cavalo se arrasta veiaquear contigo e tu tem condições de parar nesse cavalo e tu tem condições de tocar, porque tu tá tocando o cavalo. Eu, na minha visão, eu não vejo nada de errado nisso. Na minha visão, tá? Agora, por exemplo, tu maniar um bicho, aí já na minha visão, eu acho que é errado. Mas onde é que eu queria chegar? Por exemplo, aí tu posta um vídeo desses aqui, e aí tu posta um vídeo teu trabalhando lá na mangueira, né? Com animal solto, animal livre. É óbvio que na visão de quem está de fora, isto aqui é horrível. E isto aqui é bom, né? De quem não lida.
né? Quem não lida com cavalo. Aí o que acontece? É óbvio que a crítica vai vir para cima desse cara aqui, desse vídeo, desse trabalho aqui. E aí é óbvio que isso psicologicamente o cara vai, né, tchê? E ele vai achar que isso aqui que tu tá fazendo é errado. Entendeu? Porque mexe com o ego, mexe com uma infinidade de coisas. Porque não tem como tu dizer o que é certo e o que é errado, cara. Não dá para tu fazer isso. Por quê? Porque cada um, né? E o que tem que valer é o cliente, Daniel. É o cliente. É o cara que tem um potro para domar. É ele que tem que saber. Não, eu vou levar para aquele cara que doma daquele jeito, ou eu vou levar aqui para o Daniel que toma desse jeito, né? Só que é óbvio que a crítica vai ser maior. A crítica sendo maior desse lado, psicologicamente, esse cara aqui vai ficar revoltado contigo. E eu tô falando de ti, né? E automaticamente isso que tu chama de novo, que na verdade não tem muita coisa de novo, porque o seu Wilson lá atrás já mais ou menos usava isso. Que o seu Wilson lá atrás, né? Quando ele começou a domar, ele mais, claro, que não usava as mesmas técnicas, porque era um pouco diferente, mas ele fazia assim. Tanto é que tinha muito domador da época, e eu tô falando que ele mesmo fala nos próprios vídeos dele, que tinham lá, o Wilson não doma, o Wilson adestra, né? E ele já usava essas Você, técnicas, por exemplo, que tu usa hoje. você Um falou exemplo, do, você né? falou do Wilson agora, e eu lembrei do seu Oswaldo Pons. Ele foi no meu curso lá em Bagé, o seu Oswaldo e a dona Márcia, lá da Tupambaé. E o seu Sim. Oswaldo falou para mim que há 30 anos atrás, veja bem, 30 anos atrás, o Wilson era muito criticado porque já trabalhava com as duas mãos na rede. Sim, 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 Ele sim. falou para Mas mim. ele mesmo, o Wilson mesmo fala, né? Só que eu penso o seguinte, Daniel, o que acontece? Eu vou falar uma... Eu não tenho frescura para falar as coisas. Eu falo aquilo que eu penso, tá? Por Então isso eu que penso o você. seguinte, eu... Deixa eu fazer mais uma vírgula no que você ia falar. Por isso que você tem mais de 100 mil seguidores. Não, mas eu penso que tem que ser assim. Eu penso assim, eu vejo tu mexendo de bridão de argola. Eu não sei mexer. Eu não vou te criticar, porque eu não sei mexer. Mas a maioria que não sabe mexer vai te criticar. Eu, por exemplo, eu não sou ginete. Eu não sou ginete. Eu amanso meus cavalos e se eles vêm aqui, der 2, 3 pulos, eu aguento. Mas que isso eu não aguento. Não adianta, eu não vou vir aqui. Eu vou olhar um cara, por exemplo, que é ginete, e eu digo para ti, eu acho lindo, porque me remete ao passado, eu vendo aquele. Um cara que é ginete, um cavalo veiaqueando solto campo afora, e tem muitos vídeos, e tem cavalo brabo, rapaz, que chega a urrar, né? Sim. Aquele cara, o cara ginete, sentado nos arreios, tocando o cavalo. Eu não vou criticar aquele cara, tia, porque ele faz o que eu não sei fazer. Sabe qual é o maior problema disso tudo? É que as pessoas não sabem fazer o que tu faz ou o que eu faço, ou o que o outro faz, e aí acaba se tornando crítico daquilo ali, Isso entendeu? mesmo. Acaba se tornando porque não sabe fazer aquilo ali daquela forma. Eu acho que não é assim que funcionam as coisas, cara. Né? Beleza, que bom. O Daniel tem 600 mil lá, ele conseguiu 600 mil pessoas com o método dele, ele ganha dinheiro com a internet. Cara, que bom, ele ganha dinheiro com a doma, a palavra doma, a palavra domador vai ganhando força. E é isso que eu vejo que hoje a gente tem que lutar para que aquilo que no passado não dava camisa para ninguém, e hoje, quantos jovens, meninos e meninas, eu sei porque me mandam mensagem e mandam para ti também, quantos meninos e meninas da cidade, meu amigo, que são da cidade, que nunca foram para o campo, dizem assim, eu tenho um sonho de ser domador. Por quê? Porque vem o trabalho teu, o trabalho de algumas outras pessoas aí na internet. Então, assim, cara, a gente não pode a gente não pode mais ter essa mente bitolada e tão pequena e enxergar só no próprio umbigo. O mundo é grande. Quando a gente olha, e isso a gente aprendia no campo. Os homens velhos de campo sempre diziam, não olha para os pés, porque tu tropica, olha para frente. Ah, mas eu não vou enxergar o chão, não precisa enxergar o chão. Quem olha para frente sabe o caminho que está andando. E os pés bate firme no chão, não anda com os pés frouxos. Então, quando a gente olha para frente, a gente enxerga a amplidão das coisas, a mente começa a se abrir. Eu acredito que precisa, nesse ponto, eu acho que o ser humano precisa evoluir em várias áreas, não é só na área do cavalo, tá? Essa evolução humana precisa acontecer. Eu acredito que em muitas áreas, tia.
Perfeito. Você sabe que essa leitura que você fez, a minha leitura é a mesma leitura. Esses tempos atrás aí me mandaram um vídeo de uma live que estavam fazendo ali e a resposta foi exatamente isso que você falou. Perguntaram do meu trabalho. E os caras falaram assim: ah, eu tentei fazer, mas não me adaptei. E eu sei que critica o meu trabalho. E o outro falou a mesma coisa. Eu tentei fazer, mas não me adaptei. E me critica também, você tá entendendo? Então o que Sim, acontece? É quase que uma. Quando você tenta fazer alguma coisa que o outro faz, é porque você admirou aquela coisa. sim, sim, Só que daí, quando sim. você não conseguiu chegar no mesmo resultado, você pega e ataca o cara. Isso Exatamente. é esse ponto que está errado. É esse, eu, particularmente, tenho uma coisa comigo, Daniel. Eu não invento o que eu não sei, Perfeito. tá? Se eu precisar, e isso pode acontecer, daqui a pouco eu tô com uma dificuldade aqui, né? Não, eu tô com uma dificuldade com esse cavalo. Tudo que eu sei, eu não tá funcionando, tá? O que que eu vou fazer? Daniel, tô com esse problema, ou outra pessoa, ou enfim, né? Vou procurar outra pessoa. Cara, eu tô com um problema assim, assim com esse cavalo. Ou vou lá no teu perfil, vou assistir um vídeo teu. Eu faço muito isso, tá? Eu faço muito isso. Eu vou no perfil, eu assisto o vídeo, eu vou lá no canal do YouTube, eu assisto o vídeo. Só que aí eu queria deixar uma reflexão para o pessoal que está acompanhando, que assistir o vídeo antes de tu assistir, tu tem que pelo menos entender um pouquinho, porque senão tu confunde a tua cabeça, tá? Então tu tem que ter uma linha. Aí eu assisto o vídeo, o Daniel, essa égua do Daniel aqui, tá fazendo o mesmo que o meu cavalo fez. O que que o Daniel fez? O Daniel levantou a mão esquerda, o Daniel baixou a mão direita. O Daniel, sei lá, um exemplo. Quando eu montar no meu cavalo, eu vou fazer a mesma coisa. Deu certo? Show de bola. Daqui a pouco, em um momento que eu te encontrar, eu vou dizer: Daniel, tal dia fiz tal coisa lá, e meu cavalo não estava fazendo, e eu olhei um vídeo teu, e eu fiz o que tu fez. Deu certo. Por que Perfeito. não? Perfeito. Agora, eu não vou tentar fazer, por exemplo, hoje, eu digo para ti, eu não vou tentar hoje o João dizer, não, eu vou fazer como o Daniel faz. Eu não vou tentar. Por quê? Porque eu já tentei uma vez e eu não consegui. Eu vi que não consigo fazer aquilo ali. Então eu não vou tentar, porque daqui a pouco eu vou criar um problema em cima do meu cavalo. O jeito que eu faço é mais fácil, porque eu já começo daquela forma e meu cavalo se alinha. Então eu não vou criar um problema para mim mesmo depois ter que resolver. Mas não porque o Exato. teu jeito é ruim, Perfeito. ou porque aquilo ali é errado. Perfeito. Entendeu? Porque eu não tenho condições de fazer aquilo ali, eu não vou fazer. Né? Exatamente. É uma Entendeu? questão Então, de assim, se adaptar, né? sim, É uma questão sim, de se então assim, ó, adaptar. eu penso que nós, os seres humanos, precisam começar a aprender a ter vida própria, né? E isso é uma lição que a gente traz do campo, que aqueles homens velhos do campo sempre diziam, até porque eles não ensinavam. Eles diziam assim, quer aprender, olha. Parece ser meio grosseiro isso, mas não é. Porque quando tu começa a parar para observar, aí tu começa a ver detalhes, porque as coisas estão nos detalhes. As pessoas não dão bola pro detalhe, o detalhe é o mais importante de todos. Tu começa a observar o detalhe, Daniel, esse detalhezinho aqui, esse detalhezinho ali que tu não estava vendo, né, tchê? Não, eu não estava vendo esse detalhezinho aqui. Ali está o segredo, né? O Só que eles segredo está nos diziam, detalhes. Eu falo todos os dias. só que eles diziam, pensa pela tua cabeça, cria a tua forma de fazer as coisas, a tua, e anexa o que é bom para tu melhorar, o que tu acha que é ruim, deixa passar e pronto. Eu Perfeito. acredito que se o ser humano começar a enxergar o mundo dessa forma, sabe? Opa, esses caras estão falando um negócio aqui. É um monte de bobagem que esses caras estão falando, mas eu vou escutar. Isso aqui me serviu. Não, isso aqui é um monte de bobagem. Eu não preciso nem dizer, um monte de bobagem que esse cara... Isso aqui me serviu. Se começarmos a ser mais seletivos, no sentido de o que é bom para mim, eu carrego comigo, o que é ruim eu deixo, e deixo ali. Pronto, e fica. Porque aquilo que tu deixa para trás fica lá. Tu não carrega contigo. Exatamente. Né? Então, eu acredito que a convivência, as coisas, tudo vai melhorar. Né? Se nós conseguirmos chegar a esse momento. E o cavalo, cara, ele é tão interessante, porque hoje por exemplo, eu convivo, como igual a ti, eu convivo 365 dias do ano com os cavalos.
direto com os cavalos, né, tchê? Não tem, né? Nossa convivência é essa. Eu trabalho sozinho aqui, eu convivo com os cavalos. E tu começa a observar o quanto o cavalo é parecido com o ser humano. Com certeza. E na verdade é igualzinho o ser humano. Porque tem aquele que tem um temperamento mais duro, tem aquele que tem um temperamento mais tranquilo, tem aquele que tem mais facilidade para aprender as coisas, tem aquele que tem mais dificuldade para aprender as coisas, tem aquele que é para frente, trabalhador, disposto, aquele que é preguiçoso, anda arrastando os pés. Então, assim, só que a comunicação que a gente tem com o ser humano se torna um pouco diferente. Hoje, por exemplo, tem uma coisa que as provas de rédea me ajudaram muito, Daniel. E hoje, eu digo assim, para mim foi uma coisa muito boa. A comunicação, a nossa comunicação com o cavalo, hoje, a comunicação mais antiga, não é mais antiga, mas há alguns anos atrás, a nossa comunicação com o cavalo era corporal, né? Só que era no balanço do corpo, né? A gente balançava o corpo. Vinha galopeando um ponto, tu balançava para lá, balançava para cá, né? Botava para correr em linha reta, balançava para um lado, balançava para o outro e depois tu puxava. Automaticamente, com o tempo, o potro já ia assimilando aquele, sabe, aquela dança que tu fazia ali em cima com uma parada, né? E com o tempo, a hora que tu ia na boca dele, que ele sentia que tu ia para trás, ele parava. Hoje a gente já tem as pernas, né? Que hoje tu usa a perna direita para tu movimentar o lado esquerdo, tu usa a perna esquerda para movimentar o lado direito. Os cotovelos hoje, que tu já coloca o teu pulso, que tu já coloca numa situação, por exemplo, que facilita muito a condução de um cavalo, né? Então, tudo isso hoje, e olha que eu fiquei, eu trabalhava na cabanha Mapuche, e eu assisti 2 cursos, um com Chau Flórida e o outro com Brent, que o seu Oswaldo e o seu Renato levaram lá. E eu limpando cocheira, na frente da cabanha, olhando eles trabalhando, vendo o que eles faziam. E eu vi eles fazerem uma coisa que eu fiquei assim, abismado, Daniel. Tinha uma égua lá que se chamava Mapuche Amazônia. Essa égua não caminhava. Tá? Ela fazia assim, ó. Foi ferrageamento, foi feito um monte de coisa, e essa égua não caminhava. Ela não caminhava. E aí o Brent montou nela, né, tchê? E eu olhando, né? Tinha acabado de limpar a cocheira, eu comecei olhando. Cara, ele montou nela, Daniel. E assim, ó, ele fez uma coisa que até hoje eu gostaria de ter tido, mas como ele falava inglês, eu mal sei falar português, né? E não fazia parte do curso. Ele pegou a égua assim, mas aquilo foi muito rápido. Ele pegou assim a égua, ele pegou as 2 mãos assim, sabe, tipo, e puxou a égua assim, não soqueou, puxou a égua e ele batia com os 2 pés ao mesmo tempo. Aí eu olhei, eu digo, bueno, agora ferrou. Agora que se ela já não caminhava, agora ela não caminha mais. Agora deu, vai disparar. E aí ele fez uma vez, ele soltou, aí ela quis se acelerar, ele pegou de novo. Eu sei que ele fez umas 3, 4 vezes aquilo ali. E na 5ª vez, cara, a égua caminhava buscando o chão, assim, e dali pra frente a égua caminhou. Só que eu não sei o que ele fez. Então, assim, eu, por exemplo, não vou, hoje, não, minha égua não tá caminhando. Eu não vou fazer isso, porque eu não sei o sentido se ele pegou na boca e bateu com essa perna, o porquê, se ele empurrou. Eu não sei até hoje aquilo que ele fez. Entendeu? Só que aquilo que ele fez, muita gente depois, tu chegava nos rodeios, os caras estavam assim. Aí tu ficava olhando, sabe? Tipo assim. Tá? Aí tu perguntava pra quem tu tá fazendo isso aí, tia? Não é pra afrouxar nunca, pra afrouxar não sei o quê. Então, assim, se eu tô comentando uma coisa, não tô criticando, pelo amor de Deus, quem tá assistindo, não é crítica. É um comentário de uma coisa que eu vi acontecer, que aconteceu, e que até hoje eu não sei o que exatamente ele fez, mas que deu resultado. Mas a pessoa que estava fazendo, por exemplo, vamos supor, João, se a pessoa estava fazendo um rodeio e ela fez o curso, né? Sim, sim. Não, mas eu digo assim, mas qual a necessidade de tu fazer aquilo no teu cavalo? Por exemplo, que era um cavalo que caminhava, que era um cavalo que fazia as coisas, que saía no brete. Um exemplo, que se eu vi fazer muitos animais que não tinham aquela necessidade daquilo ali. As pessoas estavam fazendo sem a necessidade. Tentando fazer o que ele fez, que é isso que eu estou te falando. Eu tentar fazer o que eu vejo o outro fazer, que é isso que as pessoas às vezes precisam entender. Quando elas assistem os teus vídeos, que tu tá falando sobre aquilo ali, ela pelo menos tem que ter uma noção, né, de montar cavalo, ter uma noção da boca do cavalo,
né? Para ela poder fazer, porque senão daqui a pouco ela vai. Imagina se chegar fazendo num cavalo recém de doma, enfrenado. Aí o cara olhou, tá, vou fazer também. E deu uns pegão, porque aí o que acontece? Ele não vai pegar com leveza, porque ele não vai ter essa leveza. Daqui a um pouco ele tá assim, assustado do freio. Tô dando um exemplo Daí ele numa vai jogar. hipótese que possa E acontecer, pior é que daí ele né? joga a culpa no cara que ele viu o vídeo. Então, assim, então, e aí, voltando lá para a questão, e aí, essa questão da rédea, ela, para mim, estou falando para mim, João Cabral, me ajudou muito, Mas né, nessa você chegou a questão de treinar cavalo com a condução do rédea, João? cavalo. Ah? Você chegou a treinar cavalo de rédea ou você só correu a Sim, prova? eu fui campeão catarinense de rédea, tá? Fui campeão catarinense de rédea com o Nobres da Quintaúna e fui com potro com o Urbano da Potro Sem Dono. Depois eu ganhei o Potro do Futuro aqui no Paraná, Paranaense, Potro Futuro, e ganhei alguns Snaffle Beach aqui em Santa Catarina. Movimento Alarrenda, eu fui 2 vezes finalista do Movimento Alarrenda, com o gaiteiro do Mapa Gaúcho, e esse cavalo é um cavalo interessante, Daniel. O cara é um filho do Chicão, esse cavalo tem uma história bonita, cara. Esse cavalo é um filho do Chicão, eu peguei ele, tá com 18 anos, hoje. Eu peguei ele quando ele tinha 8 anos, disparava de freio duro e veiaqueava. E isso que eu tô te falando, quem acompanhou o galpão que eu tinha aqui na estrada da ilha, sabe muito bem do que eu tô falando. Tanto é que todo mundo dizia, isso é podre, isso não vai prestar para nada. E foi o primeiro cavalo que eu tive para correr prova, que é do meu amigo Adriano Zanetti. O Adriano me deu 30 dias, diz assim, levou o cavalo, entregou o cavalo na época, diz, ó, João, 30 dias tu tem para mexer no cavalo. Tchê, 10 dias eu não, mas, credo, não tinha o que fazer. Passei-lhe a mão num bocal, tá? Puxei ele de novo. Puxei de novo e galopei o cavalo de bocal. Resumindo para ti, ele era um cavalo que disparava de freio duro. De freio duro. Tá? E ele foi um cavalo que fez 9,5 de esbarro na larrenda, 9,5 de volapia. Sempre foi um cavalo que teve esbarro e volapia muito bom. Foi cavalo que, assim, ó, eu vou te falar para ti, Daniel, com sinceridade. Esse cavalo eu perdi 2 provas por burrice minha, por eu errar o percurso. Eu errar o percurso. Virar para os lados errados, porque eu tenho um problema que eu sou canhoto. Então eu tenho que atar uma. Depois, com o tempo, eu descobri. Tu vê, isso tu vai descobrindo. E eu perdi 2 vezes. Teve uma final lá em Esteio, que a gente fez as notas para ter que ficar em primeiro, mas aí a Barbela deu só uma picadinha assim, sabe? E aí desclassificaram. E a outra eu errei os lados. Mas o cavalo em si é uma máquina. Ele está com 18 anos hoje e é uma máquina. Então, assim, ó, essa história que, mas cavalo domado, não sei o quê. Eu já também não acredito muito nisso. Eu acho, claro, vai variar de animais, vai depender, vai ter animais que não, a gente sabe que não, né? Mas se tu não dizer o cavalo, eu aprendi uma coisa com o cavalo, eu aprendi uma coisa com o cavalo, tá? Se tu não desistir dele e tu tiver paciência e tu estudar ele, tá? Tu consegue tirar de qualquer cavalo qualquer coisa. Eu também Só acho. que tu tem que ter paciência e estudar ele, tá? Estudar ele. Opa, não deu aqui, para. Para. Eu sou um cara que se eu me acordei de manhã cedo, eu não tô, hoje eu tô meio ruim, tô me sentindo ruim, não tô bem, não monto a cavalo. Não vou montar cavalo. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu montei a cavalo, esse cavalo vai fazer uma coisa errada e eu vou querer corrigir ele e daqui a pouco eu vou me passar, porque eu já não tô bem. Sim. E isso é um fato, né, tchê? Então, o que que acontece? Eu acredito muito no cavalo. Eu acredito muito no cavalo. Porque todo cavalo, eu penso que todo cavalo tem capacidade de. Claro, tem uns que têm uma capacidade mais, outras menos. Uns têm uma aptidão para uma coisa, outros para outras. Mas não para mim não existe cavalo ruim no mundo, né? Ruim, Também acho. né? Não existe cavalo ruim. Existe, de repente, um Para animal que mim, não foi cada cavalo, estudado. para mim, cada cavalo tem um talento, Isso, entendeu? É igual a isso. pessoa. Eu tenho um talento, talvez o meu talento seja domar. E daí o teu talento do fulano é tocar gaita. O outro, por exemplo, eu não tenho talento de tocar gaita, eu toco gaita porque eu sou insistente, entendeu? Sim, sim. Eu não sou talentoso na gaita, entende? Mas eu também nunca desisti de tocar gaita, então eu aprendi a tocar gaita, entendeu? Agora, agora tem o cavalo que tem o talento de esbarrar, tem o cavalo que tem o talento de girar, tem o cavalo que tem o talento no boi, entende? Então, cada cavalo tem um talento. Basta você saber treinar esse cavalo e
observar esse cavalo montado. E eu penso muito igual a você, João. Eu acho que eu nunca desisto de um cavalo, entendeu? Nunca desisto de um cavalo. Se a pessoa mandar aqui um cavalo, ah, meu cavalo pula, meu cavalo não sei o quê, eu vou achar uma forma de consertar esse cavalo, entendeu? Eu vou achar uma forma, eu vou estudar e eu acredito muito que você vai entender o que eu vou falar agora. Tem que prestar atenção, pessoal que está aí, que eu vou falar agora. Ah, cada pessoa tem um grau de conhecimento, entende? Talvez o meu grau de conhecimento seja nível 7. O teu grau de conhecimento é nível 8. E chega um cavalo para mim e para você que precisa do grau de conhecimento 9. Das duas, uma. Ou a gente iria desistir do cavalo e não iria chegar no grau 9 para consertar ele, ou a gente estuda esse cavalo e vai até o final para consertar esse cavalo e subir o nosso grau de sabedoria para 9. Você Sim, está entendendo? sim, sim, Daí existem dois caminhos para você chegar na sabedoria, em saber, nessa questão de trabalhar com o cavalo. Ou você aprende batendo a cabeça, você e o cavalo, ou você aprende adquirindo conhecimento. São os sim, dois. sim, Quando sim. você entra num curso, né? Quando você entra num curso, quando você faz qualquer coisa, você aumenta o teu nível de conhecimento. Por exemplo, Exatamente. tinha várias mulheres esse final de semana no nosso curso das mulheres aqui, que o grau de conhecimento delas era é, 0, entende? Então, de repente, do 0, do 1, elas vieram para o final de semana, passaram para o 2, ou 3, ou 4, as que sabiam mais já passaram para o 5, para o 6. Você está entendendo? Então, você tem que adquirir conhecimento ou você vai quebrar a cabeça para adquirir esse conhecimento com o cavalo. Eu Entende? vou. Olha, a Juliana falou ali, ó, ela estava esse final de semana, ela era do nível 0, ela não sabia nada. E hoje ela já sabe um pouquinho mais. Entende? Já subiu do nível 0 para o Ela 0,1. falou ali, ó, grau nenhum, ela estava no grau nenhum, agora ela já subiu um pouquinho o grau dela. Ela O, correu eu, atrás de conhecimento, é eu, perfeito. eu vou te contar uma coisa que eu acho importantíssimo de falar, sabe, Daniel? Eu sempre digo assim, meu sonho sempre foi ser domador, Daniel. Sempre, sempre, sempre. E Deus, assim, ó, eu sou tão grato ao Criador, cara, porque ele me deu tanta oportunidade na vida, Daniel. E eu sou grato ao Criador. E eu lembro que o seu Bosco, que foi um cara que, assim, na minha infância e juventude, foi o cara que me guiou. E eu dizia para ele, seu Bosco, eu quero ser domador, seu Bosco. Eu quero ser domador de cavalo. E aí o seu Bosco dizia, João, tu sabe que aqui, agora, nesse momento, vai ser difícil. Então, estuda, ganha conhecimento. Aí eu dizia, mas seu Bosco, eu quero ser domador, domador, fazer força, seu Bosco. Aprender a ter força na perna, porque eu quando era guri, eu sou grandão, de 1,40 m, né? Eu sou altão, então a maioria dizia assim: não, tu não vai servir, tem as pernas curtas, vai andar cutucando nas costelas dos cavalos. Me diziam isso. E o seu Bosco dizia: João, ganha conhecimento, mas eu quero ser domador, eu quero fazer força. E ele dizia: não, ganha conhecimento. Porque aí, quando tu for um domador, tu vai ser um domador inteligente. Tu vai parar para pensar, para produzir o teu cavalo. Quando tu precisar estar em algum lugar, quando tu precisar te colocar em alguma posição, quando tu precisar abrir a tua boca para falar alguma coisa, muita gente vai te escutar, porque tu não vai abrir a boca para falar besteira. Eu sou muito grato a esse homem, porque todo o conhecimento que eu adquiri, tenho muito e estou adquirindo, que eu leio muito. Daniel, eu tenho vários livros aqui, eu leio, gosto muito de ler, né? Gosto muito de conversar com as pessoas, porque o conhecimento, para mim, o mais rico é aquele que tu pega da conversa com as pessoas, sabe? Do conversar com as pessoas, do ouvir as experiências das pessoas. E hoje eu digo para ti, sem conhecimento nós não somos nada, né? Esta juventude que está vindo agora é necessário que ganhe um grau de conhecimento e com as condições que nós estamos vivendo não no mundo, mas com a condição da convivência do mundo atual, o conhecimento limpo e puro é necessário em todas as áreas.
E no cavalo é muito mais, que é aquilo que eu tô te falando. Se tu não souber conduzir um cavalo, tu vai querer domar esse animal, por exemplo, né? Então, primeiro É, aprende a conduzir. Ninguém nasce correndo. Primeiro tu tem que te arrastar, depois engatinhar, depois caminhar para depois correr, né, tchê? exatamente. Então, assim, esse é o grau de. E aí tu pensa, tu tem o teu filho, tu coloca na escola com 6 anos, ele não vai se formar com 7. Ele vai ter que ter. E aí tu bota um cavalo para domar, e tu quer que em 3 meses ele esteja pronto para tudo? Não vai. Exatamente. Né? Então, assim, então compra um cavalo domado. Então, comprar um Então vai lá, domado. compra um cavalo domado. Ah, mas João, eu não sei andar a cavalo. Compra já um cavalo de idade, lá um cavalo de 12, 13 anos, né? Te experimenta esse animal, vai, experimenta, anda nele, vê se ele te serve, né? E aprende com aquele ali. Depois que tu tiver bem cavaleiro naquele ali, bueno, agora sim, agora quem sabe eu vou. Ó, Daniel, comprei um potro, tô levando para te domar aí, porque agora eu já me sinto apto. Agora, não vai tu querer, por exemplo, comprar lá um cavalo de um sangue quente, mandar domar, e se tu. É a mesma coisa que eu mal consigo andar de a pé, vou querer dirigir uma Ferrari. É, eu, Não vai funcionar. eu, Né? eu sempre falo, eu sou muito sincero com os meus clientes, sabe? E eu sempre falo para eles, muita gente manda mensagem, eu quero domar um cavalo pro meu filho. Daí eu falo, faz o seguinte, pega o teu cavalo e dá pro teu filho, e você fica com esse que eu vou domar. Porque o cavalo novo, o cavalo recém-domado não é para criança. Sim, Entende? Isso é uma coisa que sim, as pessoas não entenderam ainda. O pessoal que está entrando no cavalo hoje, eles não entenderam. Entende? Cavalo não é porque você domou que ele passou pelo processo da doma que ele está pronto, né? A gente já estamos voltando no papo do começo lá. Mas uma outra sim, coisa que sim. você falou, que o seu Bosco falou para você, que eu estava pensando nisso agora já hoje, que ele falou: adquire conhecimento, João. Ah, os melhores domadores e treinadores que eu conheço são pessoas muito inteligentes, entende? Quando você vai conversar com as pessoas, eles são inteligentes, entende? Por isso que é importante você ter conhecimento. Sim, Você vai conversar com esses caras, os grandes, as grandes pessoas mesmo, são caras que têm a cabeça muito aberta sim, para sim, adquirir sim. conhecimento. Eu, Mas, Daniel, não vamos longe. Eu estava falando agora, esses dias, para um amigo que tem aqui comigo. A Doma de 21 dias, lá atrás, que a gente conheceu, né, Daniel? Doma de 21 dias, lá atrás que a gente conheceu. Tu pegava o cavalo para domar em 21 dias, os domadores em 21 dias tinham que fazer o que eles podiam naqueles cavalos. Né? E não tinha. A técnica era igual. Hoje, o cara pega um cavalo em 21 dias, que eu tô dizendo que eu não tenho capacidade de fazer isso, mas o cara vai ali, o cara usa uma ferramenta X, uma ferramenta M, uma ferramenta. Olha só, o cara. Olha a evolução que aconteceu, e a gente sabe que as domas de 21 dias hoje evoluíram muito. Os domadores de 21 dias são fera, mas eles evoluíram com ferramenta. Aí eu digo que é técnica, né? Com ferramenta X, ferramenta M, ferramenta C e tal, e tal, e tal, e tal. E voá, em 21 dias tá correndo boi, tá fazendo tudo. Entendeu? Só que, se tu comparar com as domas de 21 dias de antigamente, era um pouco diferente. Mas a técnica era quase a mesma. Só que a evolução das técnicas atuais hoje permitiu que tem bons homens que sabem utilizar essas técnicas, que fique bem claro, né? Que sabem utilizar essas técnicas e fabricam um cavalo em 21 dias aí, que tu vai assistir as provas de 21 dias aí, tu fica olhando e diz, mas meu Deus do céu, cara, em 21 dias o cara fez um cavalo desse, por exemplo. Né? Então, assim, ó, mas isso é o quê? É o conhecimento. Esses caras não ficaram, esses caras buscaram conhecimento para chegarem àquele nível ali, exatamente. né, Tchê? E não, Tá? e, e Porque eu não é sempre, só, sempre e não é, João, eu vou fazer uma vírgula no que você falou, não é só o conhecimento, são horas e horas e horas a cavalo, cara. É sim. muito tempo a cavalo para você chegar no nível que tá as provas hoje. É muito tempo a cavalo, cara. Não, é Eu muito vejo, tempo. Não, não, tu não faz cavalo. Nós não fizemos cavalo fazendo live, pessoal, tá? Nós não exatamente, é fizemos isso cavalo aí. fazendo live. Eu Nós fizemos vejo, cavalo. assim, ó, eu vejo alunos meus, inclusive já falei isso para um aluno meu, inclusive lá de Bagé. Ele tinha domado acho que uma égua, duas éguas, e daí ele falou: Daniel, quero correr uma prova.
Daí eu falei, qual que é a tua recomendação? Ele falou para mim, falei, não corra. Falei para ele, não corra, cara. Tá muito cedo para você correr. Uma prova é uma coisa que você vai expor o teu trabalho, você vai expor a tua pessoa, porque você vai ter que apresentar esse cavalo. E você não tem, infelizmente, é uma realidade, você não tem experiência para correr uma prova ainda. Sim. Não é por correr a prova, por apresentar o cavalo. A pessoa não tem experiência para fazer esse cavalo em pouco tempo. Sabe o que eu falei para ele? Se inscreva, mas não pense em ir para a prova. Pense em tentar ir para a prova. Ponto. Se você conseguir, excelente. Mas já fique com o plano B e de você tentar ir para a prova. Entendeu? Porque não. Cara, eu vejo a prova de 21. Eu fui correr uma prova de 21 dias depois de 10 anos que eu domava. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, eu acho. Entende? Então, primeiro eu trabalhei, estudei a prova, fui assistir prova, olhei muita prova, estudei e tal, fiz vários cursos, falei, opa, calma aí, acho que agora eu consigo correr. Show, corri a minha primeira prova legal, na segunda já premiei, e daí comecei a ganhar a prova aqui e ali e tal. De repente, quando virou um jogo, assim, não posso falar que virou o jogo, quando começou a mudar o negócio foi quando eu abri o meu método. Quando eu falei, eu domo de bridão. Daí o pessoal deu um passo atrás comigo. Daí eu inicio de bridão, né? Porque eu uso o bocal da mesma forma. Mas eu Sim, inicio de sim, bridão. sim. Daí muita gente deu um passo para trás comigo. Falou, calma aí, então não é a doma tradicional que você faz. Não, não é. Eu domo de bridão. Daí eu comecei a abrir nos cursos. Isso aí não teve mais como segurar. Deu. Sim, Comecei a ensinar todo mundo. E tá sim. tudo certo. E, tá E tudo, e daí, não, e aí tá aí, por exemplo, eu hoje, eu digo pro pessoal, hoje, por exemplo, eu agora esses tempos teve um pessoal, João, porque assim, domar é uma coisa, treinar é outra coisa e apresentar é outra coisa totalmente diferente. Então, assim, o pessoal, João, o freio é um sonho que a gente tem de correr o freio, claro que é, mas eu não faço o que eu não sei, né? Então, eu corri uma vez numa credenciadora com esse calo velho aqui na Três Coxilha. Ele fez uma provinha lá, eu cumpri, errei o percurso para um lado, porque agora, depois de anos correndo prova, que eu achei um método, e aí eu não tenho vergonha de falar as coisas, eu achei um método que me ajuda. Que como eu sou canhoto, o meu pensamento todo sempre é para a esquerda. Então, o que acontece? Eu ato uma fitinha na minha mão direita que me identifica. Eu tenho esse problema de direção, tá? Mas aí, o que acontece? Eu corri a credenciadora, ele fez um calo, fez uma nota boa aqui, mas eu olhei e digo, cara, isso aqui ainda não é para mim, eu não tenho. Não adianta. A La Renda é uma prova que, desde que eu comecei a lidar com cavalo, eu vinha numa sequência me apresentando bem. A rédea, quando eu comecei a participar da rédea, também eu consegui conquistar, né? Então, assim, ó, enquanto eu não tiver apto, bem preparado, correndo boi, porque assim, uma coisa é correr boi campo afora, uma coisa é correr boi no campo, outra coisa é tu entrar para dentro de uma pista, é tu conduzir um boi do lado de um companheiro teu, que tu tem que pensar em ti, no teu cavalo, no boi, no teu companheiro, porque se tu prejudicar o teu companheiro, então assim, ó, aí vem a parte da apresentação que às vezes o pessoal não entende. Quando tu vai apresentar um cavalo sozinho é uma coisa, quando tu vai apresentar um cavalo com, por exemplo, numa paleteada é outra. Então, assim, hoje eu não tenho onde treinar boi aqui em casa, então eu não vou querer fazer uma coisa que eu sei que vai dar errado, cara. Que eu vou ir ali para fazer, de repente, uma fiasqueira, um exemplo, né? Não vou fazer. Agora, eu mesmo, esse ano agora de 2025, tem alguns animais aqui que já são criação do seu Leonardo, né, da nossa parceria que nós temos aqui, tem uma potra que eu estou cuidando dela. Agora, para 2025, se tudo der certo, eu tenho, de repente, vai aparecer uma provinha de 21 dias aqui, né? Bom, vou tentar pegar essa potra, vou tentar, porque ela é nossa, vou tentar domar e vou tentar levar e vou tentar, né? Porque é uma coisa, né? Então, assim, vou lá, vou ver o que vai acontecer. Vou preparar minha potranca aqui, se tudo der certo, e vou levar e apresentar lá, né? entendi. Então, assim, mas eu não vou fazer uma coisa que eu não sei fazer. E eu também não posso criticar quem eu vejo que sabe fazer.
E eu não posso deixar de não ser humilde, não é humilde, mas de ser arrogante e não dizer, cara, eu admiro essa pessoa aqui, eu admiro esse cara aqui, eu admiro o trabalho do Daniel, eu admiro o trabalho eu admiro o trabalho do Marco Silveira, eu admiro o trabalho do Daniel Teixeira, por exemplo. Se tu me perguntar hoje para mim, João, uma referência no freio de ouro, um exemplo. Para mim é o Daniel Teixeira, eu gosto muito de ver o Daniel Teixeira, eu acho uma referência. Eu gosto de ver o Cláudio Fagundes montado a cavalo, tocando um cavalo, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto de ver o Roberto Joe tocando. Eu acho o Roberto Joe numa prova de rédea, eu acho um cara bárbaro, sabe? Porque aí a prova de rédea precisa de uma finesse, E aí tu olha o Roberto Joe tocando um cavalo numa prova de rédea. Por que eu não vou dizer isso, cara? Um exemplo, né? Ah, não, porque eu não vai fazer, para mim não vai fazer diferença nenhuma, né? Nós na vida a gente tem que entender que ainda ontem eu falava sobre isso. A gente pensa assim, não, ninguém é superior, meu irmão. Enquanto tiver parindo égua, enquanto tiver nascendo ser humano, sempre vai ter um cavalo bom, sempre vai ter um homem ou uma mulher melhor em alguma coisa que a gente. Se nós vivermos preocupados com os que são melhores que a gente, temos ferrado mesmo. Vamos estar sempre no buraco. Por que você acha que acontece tanto, João? Tem uma coisa que veio na minha cabeça agora. Uma coisa que acontece muito no cavalo é, por exemplo, o cara mandou domar um cavalo comigo. Daí, de repente, o João pega para esse cavalo para trabalhar, depois que eu domei. E daí o João pega e mete o pau na doma do Daniel. Por que você acha que acontece tanto isso? Cara, isso acontece muito. É muito difícil de alguém. É difícil. Isso acontece demais. Eu não vejo um cara falar assim, igual não estou me vangloriando com isso, mas, por exemplo, você falou, o Abraão tá aqui do meu lado. Eu falei, cara, o Abraão é um craque. Falei para você na hora Sim, que você falou. O Abraão é um sim. fenômeno. Tá, show de bola. Mas daí, quando você vai ver no dia a dia, nos galpão ali, o pessoal é, recebe um cavalo do cara. Nossa, olha que merda esse cavalo, não sei o que, aquele cara não doma nada, não sei o que. Você vê um cara querendo moer o outro, sabe, cara? Tá, a Por grande que você acha que verdade disso. acontece? Você acha que é uma insegurança das pessoas, tipo, de querer garantir o cliente, queimar o outro cara? Exatamente. Será que é só isso? Será que é só Curto, isso? curto e grosso, curto e grosso. Vem o cavalo Daniel para mim aqui. O que acontece? Eu já vou aproveitar para botar um defeito nesse cavalo aqui, Ah, porque para ganhar esse cliente, ou para desmerecer o Daniel, para mostrar para o cara ali que eu sou bom. Eu vou pegar esse cavalo aqui, né? Que de repente o cara que é dono do cavalo botou o problema no cavalo, foi ele que criou o problema em casa, né? E trouxe aqui para mim mexer, tá? E aí eu já vou aproveitar, porque, cara, o que eu mais vejo é isso. Os caras pegam o cavalo de um outro para mexer, para treinar, para coisa. Tem 1 milhão. É raro tu ver o cara dizer assim, montei num cavalo domado por Daniel. Cavalo bom, tio. é, Era cru de treinamento, era um cavalo domado, tinha doma. Mas para mim eu penso o seguinte, cavalo domado é o essencial. sim, Para quem treina cavalo. sim. Quem treina cavalo, Claro. cavalo domado é essencial. Eu não Mas, quero um cavalo girando, esbarrando, saindo de paleta, saindo de. Não, eu quero cavalo domado. domado. Eu quero um cavalo domado. Pronto. Pronto. O resto eu vou fazer nele. Sim. Entendeu? Só que isso é muito difícil. E aí não é insegurança, não, Daniel. É a maldade. E aí vem uma parte que eu falo, que eu acredito que a gente também tem que parar. Eu falo pra gente porque eu penso muito nisso. É a maldade humana. O humano é mau. Ele é mau. Tá? É uma verdade que precisa ser dita. Tá? Nós temos a Caim e a maldade de Caim. Então, às vezes, o cara olha essa é a oportunidade. Né? E aí depois, aquele cavalo, por exemplo, montou naquele cavalo do Daniel ali, deu um problema. Vamos supor. Tá? Deu um problema naquele cavalo ali. Vamos supor. Tô dando um exemplo grotesco. Montei no cavalo do Daniel aqui, trouxe pra cá pra casa aqui, botei pra esbarrar, agarrei na boca, o cavalo se afirmou. Tô dando um exemplo. O cavalo se afirmou. Aí, ó. Bocudo, né, tia? Nomada de bridão. Mas aí eu vou ver, de repente, a ferramenta que eu estou usando ali, o bridão que eu estou usando, eu estou dando um exemplo. Ou o cavalo tinha alguma coisinha lá, ou o freio estava um pouco mais baixo, alguma coisinha ali que. Aí no outro dia, eu boto uma ferramenta, firma um pouquinho mais a barbela, ou seja, eu estou dando exemplo. E boto o cavalo para parar de novo. O cavalo se rasga parando. E aí para de novo.
Dali para frente se alinha, porque eu ajustei a ferramenta. E aí o dono volta aqui na minha casa e eu digo, tá aí, ó, viu? Ó, arrumei. Então, assim, o dia a dia do galpão, É gente, maldoso, o né? dia a dia do galpão não é muitas vezes o que a gente enxerga na internet, porque eu sempre digo, tem uns vídeos na internet que é muito bonito de tu ver, aí o cara tá a cavalo lá, com o pé em cima de um cavalo, com o pé em cima do outro, correndo campo afora com um chicote na mão. O chicote dele tá na mão, tá? Vocês não sabem o que ele fez lá atrás para ele fazer aquele cavalo fazer aquilo ali. Então, assim, isso a gente tem que ter claro na nossa mente, tá? Tá? A realidade é essa, é aquilo que diz o meu amigo. Quer saber do meu trabalho, vem em casa ver. Então, assim, tem toda uma preparação por trás. Então, assim, ó, eu acho que aí se fala da humildade. Que o cara tem que ser humilde, cara. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, o que tinha acontecido é que aquele dia não parou porque eu estava com a ferramenta frouxa, eu botei um freio, o cavalo não era enfrenado, por exemplo, eu botei um freio duro, o cavalo se afirmou no freio, eu botei um bridão cavalo, né? Agora eu vou trabalhar, vou trocar de embocadura. Estou dando um exemplo grotesco. Então, eu penso que a humildade é necessária, Daniel. Quando a gente começar a atingir esse nível pessoal e sermos tranquilos, porque aí é a tua tranquilidade. Porque o que acontece? O cara vai chegar aqui, eu vou montar no cavalo, deu problema, né? Eu mexi no cavalo e 3, 4 dias o cara volta. E eu apresento o cavalo pro cara, ó, o cavalo agora tá fazendo. Bah, João, não, para aí. O problema não era o trabalho do Daniel, o problema é que esse cavalo tava com isso, isso, isso. Esse meu próprio cliente, ele vai olhar para mim e vai dizer, pô, cara, gostei desse cara, né? E dali para frente ele vai chegar num outro cliente e vai dizer, cara, lá o João Cabral é um cara sincero, cara. E às vezes os caras não se dão de conta disso. Sim. Porque, Daniel, assim, ó, é importantíssimo que a gente fale isso, a gente que lida com galpão, tá? Que a gente pensa que, assim, o meu cliente, não, ele não é teu. Esquece. Ele está no teu galpão ali por um motivo X, A ou B. Mas a qualquer momento ele vai tirar do teu galpão, vai levar para o galpão do João, vai levar para o galpão do Pedro, vai levar para o galpão. Ele vai levar. Por motivos A, B ou C. Vai acontecer. E vai vir um outro novo. Isso aí é muito normal. Tá? Então, assim, ó, tu não fica pensando que se tu começar a queimar o Daniel lá, ou queimar o João, o João não é porque o João. Porque daqui a pouco esse cara tá com um cavalo lá no João que tava queimando o Daniel, ou lá no Daniel que tava queimando o João, ou Você lá no sabe, o João queimando o Daniel e agora ele leva o cavalo lá pro Daniel. você sabe, João, Entendeu? que eu acredito que o proprietário, a maioria dos proprietários hoje, pelo menos que trabalham comigo aqui, são pessoas inteligentíssimas, Sim, entende? São sim, caras muito sim. bem-sucedidos, são caras que têm grana mesmo. Então, esses caras, se eles pegarem alguém, se eles chegarem no lugar de alguém e ver alguém falando muito mal de outra pessoa, eles vão entender que quando eles virarem as costas, esse cara vai falar mal deles também. É óbvio. Entendeu? Então, Isso aí é certo. então tem. Isso não tem, cara. Esses tempos atrás, cara. Isso, Esses tempos, vou te contar uma história agora. Esses tempos atrás, um dos meus melhores amigos queria levar uma égua dele para um cara que mora muito mais perto da casa dele lá, porque ele não estava conseguindo vir treinar aqui em casa. Falou, Daniel, veio aqui em casa, falar para mim isso. Cara, eu podia ter falado. Ele falou, se você me der o aval, eu vou levar. Eu falei para ele, leve que o cara é bom. ponto. Pronto. Entendeu? Hoje ele tá com a égua lá, eu tô domando as éguas dele aqui. Ele tem uma égua lá, as éguas aqui. Ele não vem ver as éguas dele aqui, ficam domando, que eu só mando vídeo. Ele é o dono da Rosília, inclusive. E a amizade segue, ele tá feliz com a égua lá, tem a égua aqui e tá tudo certo. E tá tudo Você certo. tá entendendo? Eu sou amigo do cara que tá a égua lá, você tá entendendo? Só que não tem rivalidade, não tem esse negócio de, Não, meu Deus, o cliente é meu, o cliente não sei o quê. O cara é meu amigo, cara, e acabou. Você tá entendendo? E eu não vou falar mal de alguém porque eu não quero que o cara leve o cavalo. Entende? Pelo amor de Deus, cara. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. João, sim, sim. eu tenho mais uma coisa para te falar. Eu vejo que você fala muito de bem-estar animal, sabe? Eu não sei qual que é a tua realidade hoje, se tem muito chato no teu Instagram, mas o meu Instagram tá cheio de gente chata, porque o meu Instagram, ele não abre só para
vamos dizer, o pessoal do Cavalo Crioulo, o pessoal aqui do Sul e tal. Meu Instagram, ele é Brasil, Sim, sabe? sim, É sim, várias sim. raças e tal, e muita gente da cidade. E eu vejo que tá crescendo muito isso, cara, sabe? Inclusive, nos meus cursos eu falo muito sobre isso, que eu acho que as pessoas têm que se adequar pelo menos um pouco, tem que se adequar um pouco ao bem-estar animal, porque senão daqui a pouco não tem como mais você ter centro de treinamento perto da cidade. Porque daqui a pouco vai estar batendo fiscalização, vai acontecer Vai isso. Você pode ter certeza que acontecer. vai Não, isso aí vai acontecer. acontecer. No Paraná aqui já saiu uma lei que vai ter multa de R$ 1.000, e se for recorrente vai dobrar para maus tratos na doma, tá? Então eu bato muito nessa tecla, já faz 5 anos que eu estou batendo nessa tecla dos maus tratos. O que você acha disso? Tchê, é que aí tu vai. É que o que acontece? É, tu vai. Essa lei, por exemplo, aí tu vai para a parte da lei, né? Essa lei, ela diz o que especificamente? O que ela Ela diz, considera maus é, tratos? não É, diz, não diz, não tem. Eu li a lei, mas não tem assim, por exemplo, maus tratos é isso, aquilo. É é, uma questão de interpretação. mas aí, por exemplo, já tem um erro, Claro. né? Já tem um erro. Essa lei deveria de ter especificações. Olha, X coisa a gente vai considerar maus tratos. O que acontece, Daniel? Aí vem a parte ao qual eu bato em cima, que é a parte da política. Que eu bato em cima da parte da política. São caras querendo ganhar voto, entendeu? Usando as situações do momento. Qual é a maior situação do momento atual hoje? Proteção É animal. os animais, o direito dos animais, a questão sexual, né, a questão, como eu costumo dizer, né, são que os caras que eles usam muito são bom, agora me fugiu a palavra da mente, mas enfim, aí eles pegam essas coisas aí para formularem uma lei. Polêmicas, Mas aí tu pega essa. polêmicas. É, eu Pega digo, essas coisas. eu digo as bandeiras que eles levantam lá, né, os tópicos, né? Mas só que o cara bota uma lei dessas e ele não especifica, tá? Vai acabar Então, assim, atrapalhando ó, quem trabalha. exatamente. E aí, aí é que eu te falo, que eu acho interessante comentar. E quem representa o pessoal rural para fazer isso? Se o pessoal rural fosse unido, se o pessoal dos cavalos fosse unido, se todo mundo fosse unido, cara, nós íamos olhar um desses caras que já tá lá, sei lá, tô dando um exemplo, chamar o cara e dizer, não, vem cá, cara. Pô, cara, fizeram essa lei aqui, para aí, tá? Nós precisamos de um amparo. O que esse cara ia fazer? Esse cara ia vir nos centros de treinamento, conversar com todos os treinadores. Não, então, a partir de agora, nós vamos formalizar, porque hoje um centro de treinamento de doma, seja como for, não tem uma formalização legal, né? Não tem uma norma. Outros, por exemplo, para tu criar porco tem uma norma, para tu criar galinha tem uma norma, para tu ter uma vaca leiteira tem uma norma, para tu ter um centro de treinamento não tem uma norma. Então, assim, quando o cara diz assim, tal X coisa é maus tratos, aí tem que ver o que é essa lei. Mas é a interpretação. Não, para aí. Se tu pegar um bom advogado, não, para aí, não tem nada da lei. Um exemplo. Então, tu pegasse um cara, nós todo mundo se unisse, pegasse um cara e esse cara viesse, não, então agora nós vamos regularizar. É dessa forma, é isso aqui, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Muita coisa hoje que acontece não aconteceria. Mas o que acontece? A gente não é unido, cara. Então, sempre esses aproveitadores, porque para mim um cara que faz uma lei proibindo os maus tratos e não especifica o que é maus tratos, é um cara que está só ganhando Mídia. no momento. Só isso. Porque vai ter muita gente que vai aplaudir ele, muita gente. Porque as pessoas que não têm conhecimento, as pessoas que não vêm para o campo, que não lidam, que vivem na cidade. E aí vem uma coisa interessante, aqui em Joinville, nós tínhamos uma vereadora, e um dia ela tinha uma rixa assim com o pessoal do cavalo. E um dia eu fui no gabinete dela conversar com ela, né? Ainda cheguei e disse lá, eu não estou vindo aqui representar ninguém, eu estou me representando a mim mesmo. E ela tinha uma lei na época que a lei proibia as carroças dentro da cidade, né? E aí, conversando com ela, eu comecei a puxar os assuntos.
E descobri que o problema. Aí vem que eu sempre digo, a parte psicológica da coisa. Eu descobri que o problema dela é que quando ela era criança, ela via o avô dela judiar dos cavalos da carroça, judiar dos outros bichos. Então ela trazia um trauma com ela, né? E automaticamente ela queria descontar aquele trauma ali. E aí, conversando e tal, e tal, e tal, eu tinha um galpão na estrada da ilha, na época. Eu digo, a senhora vai lá. E ela foi no galpão, ela visitou, ela viu como é que funcionava, eu mostrei tudo para ela lá na época. E aí, essa lei dela, ela queria proibir por completo as carroças dentro da cidade. E hoje Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, dentro da cidade, só que ela queria proibir geral. Aí eu falei para ela, olha, há uma lei que foi assinada pelo Fernando Henrique, não me lembro se foi em 2004, não lembro agora a data, que oficializa nas áreas rurais a carroça e o cavalo como transporte. Então é uma lei federal, não tem como a senhora E a lei. burlar essa lei. Aí o que acontece? Ela adequou a lei e colocou dentro, então, dentro das áreas urbanas, né, a carroça é permitida. Hoje aqui o pessoal, aqui do Ribeirão, onde eu moro, na volta aqui o pessoal tem as carroças, o pessoal faz os passeios de carroça, aquelas coisas todas, né, com os cavalos aqui dentro da área rural. Então, assim, às vezes o que eu vejo é que falta um pouquinho dessa união, desse interesse, né, Daniel? Porque isso é um bem comum, tchê. Isso é um bem comum, tá? Porque amanhã ou depois os caras começam a criar leis em cima de leis, em cima de leis. Se tu não tiver defesa para essa lei que aí do Paraná, pelo que tu me falou, ela ainda é uma lei que, como não tem especificação, tu tem como te defender, né? Porque não tem uma especificação. Agora, se tivesse especificação sem o cara ter conhecimento, vou dar um exemplo grotesco, mas eu vou dar esse exemplo. Se o cara chegasse hoje e dissesse assim, é proibido colocar freio de ferro na boca dos cavalos. É para colocar a partir de agora de borracha ou de plástico. A pessoa que está legislando não entende nada do que ela está falando. Sim, né? mas um exemplo, se ela cria essa lei e essa lei é aprovada, o cara vai chegar no teu centro de treinamento, tu vai estar com bridão, com freio, seja com o que for, o cara vai ter multar, porque a lei foi. Porque a gente, às vezes, o pessoal não entende, às vezes eu costumo dizer assim, ó, o pessoal tem que entender uma coisa, a lei, depois dela ser aprovada e virar lei, é lei, tem que ser cumprida. Eu posso achar errado, tu pode achar errado, todo mundo pode achar errado, mas ela virou lei. É lei e tem que ser cumprida. Entendeu? Então, assim, a gente, por isso que eu bato muito em cima dessa questão do povo se politizar um pouco, cara. Conhecer um pouco mais sobre as leis, sobre os seus direitos, cobrar dos caras, entendeu? Que é isso que eu tô te falando. Se a gente hoje se reunir com alguém, eu estou falando com alguém, né? E for lá e sentar, poxa, cara, nos dá essa mão, né? Olha, existe essa lei dessa forma, mas, cara, né, isso vai nos prejudicar. Vamos fazer uma coisa. Hoje, no Freio de Ouro, por exemplo, lá em Esteio, a questão do bem-estar animal, o pessoal lá do Freio de Ouro tá indo em cima, cara. Eles estão todos os dias se adequando, porque eles já estão vendo que isso vai acontecer em algum momento. Com certeza. Né? E o que acontece? Eles já estão se adequando. A hora que acontecer, eles vão estar, né, dentro. Certo. Vai dar tudo certo. Aí o cara vai chegar para querer cobrar alguma coisa, vai dizer, não, aqui, ó, eles já vão estar com um plano pronto. Perfeito. Entendeu? Sabe, tipo, o espaço do... Hoje, por exemplo, aqui em Joinville já acontece isso. O pessoal faz rodeio, hoje o gado já tem um espaço para o gado beber água, né, um espaço com sombra, o tempo que o gado corre na pista, o pessoal também já está se adequando de certa forma. E eu acho isso interessante, eu acho isso importante, na verdade, né? Só que a questão é que se a gente não se unir para que tenha, de certa forma, uma defesa para nós só vamos tomar na cabeça. Tá? Não tem dúvida disso. Uma vai coisa sobrar que eu para acho que acontece é o seguinte, várias vezes eu posto sobre essas pessoas que vêm encher o saco no meu perfil, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu pego e posto essas injeções de saco dessas pessoas,
E daí o cara fala, você não devia dar cartaz pra esse pessoal, não sei o que, não sei o que. Sabe o que está acontecendo, que eu vejo? As pessoas não querem tocar nesse assunto, não querem falar sobre isso. Daí, de repente, quando chegarem no dia que a gente não possa mais montar cavalo, daí vão querer se rebelar. Tá entendendo? Então tem que começar, igual a associação está fazendo, igual a Associação do Cavalo Crioulo está fazendo. Se antecipar, pô. Tem que começar Sim, a conversar sobre isso. sim, Entende? sim. São assuntos que tu tem que tu tem que ser obrigado a sair do lombo do cavalo, né? Exatamente. E vir para Claro. defender, para que amanhã ou depois tu não, aí realmente tu nem a A cavalo mais gente. vai poder montar. E Então a é gente. necessário, sabe? É importante que haja, eu sempre digo, o debate saudável, eu penso assim, ó, a crítica, né? É aquela história, crítica construtiva de quem não constrói nada não adianta. Não adianta. Mas a crítica ela é importante. Eu sempre acompanho todas as críticas. O problema é que hoje em dia, o que as pessoas fazem? As pessoas não têm argumento para te criticar, criticam a tua pessoa em específico, e aí já demonstro que tem alguma coisa contra a tua pessoa, né? Ao invés de vir com uma crítica construtiva, com argumentos, enfim, né? Aí tu nota que aquilo ali é pessoal, ao teu trabalho, a ti ou algo que tu está fazendo. E aí isso constrói o quê? Não constrói nada, não te ajuda nada. E muitas vezes tu expor, às vezes assim, ó, tem gente que diz assim, mas não dá, não dá. Eu sou concordante de certas coisas, tu realmente não dá bola. Eu para muita Claro. crítica, cara, não tô nem aí. Mas aí tem algumas que é interessante de tu responder. Algumas que é Exatamente. interessante de tu responder. Sabe? Por quê? Porque tu vai deixar algumas pessoas que não estavam. Eu sempre digo assim, ó, é que nem a semente. Tu vai sempre plantar uma semente. Aquelas pessoas que não estavam nem pensando naquilo ali vão parar, diz, não, para isso aqui é realmente, ou outra vai, entendeu? E tu vai gerar uma coisa, então certas coisas é interessante tu responder. Nem tudo. Tem coisas que Também o acho. melhor é deixar passar. Né? Não, se eu fosse responder tudo que me criticam, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, nem fala. Não, não, só passava respondendo. Ah, Não não, fazia, pessoal, não tem, não não tinha mais, tem. não Aí, tinha mais conteúdo. O que eu ia te falar? João, nós vamos ter que encerrar que meu celular está acabando a bateria. não, tá tranquilo, tia, tá tranquilo. Eu Quase também tenho que 2 horas fazer. de live já. Meu Deus. Coisa boa. E nem parece, hein? Espero que o pessoal tenha Claro. gostado, né? Pessoal É. que quiser entrar no Clube da Doma, para quem não sabe, o Clube da Doma é um Instagram fechado que eu tenho com o meu dia a dia aqui, com. é, Por exemplo, perguntaram da Rosília, você falou da Rosília, tá tudo lá no Clube da Doma desde o primeiro dia e tal. Então, quem quiser acompanhar o nosso dia a dia aqui, dicas, Doma, treinamento, correções, embocaduras, tá tudo no Clube da Doma, é só mandar ali clube que tem aquele descontinho. João, quero agradecer a você, cara. Olha, que papo, cara. Que papo. Eu pensei, eu falei, bom, eu tô rouco hoje, 1 horinha de live tá bom. Já vai bater quase 2 horas, mas tava muito legal mesmo. Muito bom conversar com você, cara. Te admiro mais ainda agora, de verdade mesmo. Espero que a gente possa montar um dia juntos aí, fazer mais coisas juntos, conversando mais, tá? E Deus abençoe você aí, cara, que você possa continuar crescendo cada vez mais. Dá um abraço pro pessoal aí, manda um abraço pro pessoal aí. Tchê, eu te agradeço pela oportunidade, tá? Deixo um abraço a todos, o pessoal que te segue, as pessoas que nos seguem, os amigos que mandaram mensagem aí. Desculpa se a gente não que geralmente eu sempre procuro ver um por um, eu procuro mandar um abraço, uma coisa, eu gosto dessa coisa de estar com vocês aí, tá? E eu só gostaria de deixar uma pequena mensagem para quem está acompanhando a gente aí, tá? O mundo do cavalo, e a gente pode dizer que o mundo do cavalo ele poderá e deverá ser muito, muito abençoado no momento que a gente começar a olhar uns para os outros, não com olhares de disputa, mas sim com olhares de dizer, olha, da onde nós saímos e olha onde nós chegamos. E eu posso dizer isto com muito orgulho, porque eu vi a Doma lá no fundo do campo. Eu vi aqueles domadores que muitos ainda existem, que de repente nem sabem mexer num telefone para fazer um vídeo, que mantém essa Doma chucra, galponeira, lá de campo. Esses homens que ensinaram muitos outros.
a evolução que teve até hoje, né? Para o Daniel, por exemplo, que tem 500 mil pessoas no Brasil inteiro falando sobre doma, pilchado, debote e bombacha, né? Levando, de certa forma, a nossa cultura, levando, de certa forma, a nossa tradição, de uma maneira tão bonita. Então, que começamos a nos unir, porque toda a doma é boa, porque cada um sabe como domar um cavalo. E se não for boa a tua doma, o teu cliente vai saber disso e não vai te levar cavalo para domar. É isso aí. Então, menos crítica e mais união. Tá bom, meu amigo? Um abraço e que Deus abençoe a todos. Vamos mandar um abraço pro pessoal aqui, ó, o seu Adão Furtado, lá de... Poxa! Ele acompanhou a live inteira. O CT Léo Weber, lá de Caçapava. Tem bastante gente que tava mandando abraço ali, quer ver, ó? O Jean Cardoso aqui deu. Jean é fera, tio. Jean é fera. Um grande Gessé abraço. tava ali, ó, na live toda também. Seu Adão, já falei. O pessoal lá do Uruguai. O Frank Recoba, lá de Uruguaiana, falou que não acompanhou a live toda. O Robert, lá de Goiás, meu aluno lá de Goiás. Teve muita gente aqui, cara, acompanhando a nossa live. E gostaram muito, 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 muito mesmo. Que legal, bom, cara. Que legal. Ó, o Jefferson que eu te falei, tá ali o Jefferson, que é lá de Ilha Negra. Olha aí o Matheus. Show de bola, pessoal. Pessoal de Lavras. Muito legal. Um abraço a todo mundo aí, então, e que a gente possa fazer mais lives como essa, né, João? Quando a gente tiver. Ó, o Nerley também acompanhou. Nerley Maciel é meu aluno do curso online também. Ganhador de prova de 21 dias, o Nerley. Coisa boa. Muito bom isso aí. João, vamos marcar mais lives pra frente, tá bom? Tamo às ordens, meu amigo. Valeu, meu galo. Um abração. Fica com Deus aí. Valeu, um abraço pra ti. Que Deus abençoe também. Amém. Tchau, tchau. Amém.